É muito bom saber que depois de mais de 2000 anos, vocês continuam obedecendo aquilo que o Mestre nos ensinou lá no início da era cristã, porque a celebração que eu vi hoje de batismos aqui reflete ainda o que era feito naquela época. Parabéns a vocês, parabéns aos novos irmãos que hoje integram a Igreja de Cristo. Quem sou eu? Bom, meu nome hebraico era Simeon, que significava ouvir. Meu nome grego, Simão. Mas um dia, alguém muito importante me deu um apelido, e esse apelido marcou a minha vida. Por isso, o apelido que eu recebi em aramaico era Kefá, ou Cefas. Em grego, Petrós, mas vocês devem me conhecer como Simão Pedro, ou apóstolo Pedro. Na verdade, há muito eu já deixei as minhas redes para poder pescar homens, mulheres para Deus. Na verdade, sou um homem comum, como você, um homem que certamente um pouco intempestivo, e minha força com Jesus era muito forte, eu estava ali com ele o tempo todo, corre sangue nessas veias. Uma vez, alguém partiu para cima de Jesus, e eu saquei a minha espada e cortei a orelha daquele soldado. Eu queria matá-lo, mas Jesus me ensinou tanta coisa. Bom, eu sou o irmão de André, filho de João. Nós éramos pescadores, estávamos acostumados a enfrentar o dia a dia com suor, com dor, nossas mãos calejadas, sabe, tínhamos tanta coisa a fazer, vivíamos da pesca, e o mar da Galileia não era fácil. E eu me lembro, quando meu irmão, que era discípulo de João, o batizando, voltou de lá correndo e disse assim: Simão, você não sabe o que aconteceu. Eu disse: conta para mim. E ele falou assim: olha, eu encontrei o Messias hoje. E eu disse: será? Eu duvidei do meu irmão, mas o dia que Jesus chegou para mim, e eu, um pescador experiente, meu pai, um pescador mais experiente ainda, disse assim: olha, lancem a rede de vocês aí. Nós tínhamos pescado a noite toda, não tínhamos pego nada, mas ele olhava para mim com um olhar penetrante, e eu não tive como não obedecer a sua ordem, e disse: ok, sobre a sua palavra eu vou lançar essa rede. E quando lançamos as redes, veio tanto peixe, que quase que o barco virou, e nós tivemos que chamar outras pessoas para ajudar. Naquele momento eu me joguei aos pés de Cristo e disse: ó Senhor, não sou digno de estar aqui. Eu entendi que eu estava diante de alguém mais importante do que simplesmente mais um rabino andarilho daquela época. Quando eu penso na minha vida com Jesus, eu não consigo entender. Eu passei por coisas que talvez nenhum outro ser humano passou, porque talvez ninguém como eu tenha acompanhado Jesus durante todo o seu ministério terreno. Eu vi Jesus levantar mortos, eu vi Jesus curar cegos, eu vi Jesus fazer coxos andarem, eu vi Jesus fazer milagres que ninguém havia feito antes. Só o Filho de Deus poderia fazer aquilo. Mas sabe qual é o maior milagre que eu via no dia a dia, conhecendo o Mestre? Eu via o Deus encarnado, eu via o Deus feito homem, vivendo com a gente, suando ali junto com a gente, comendo a comida da gente, sofrendo com a gente, se alegrando com a gente. Eu vi Deus transformado em homem e salvando a humanidade. A vida foi passando com Jesus e era muito bom andar com Ele. E um dia, nós estávamos perto de uma cidade chamada Cesareia de Filipe. E havia uma grande pedra naquela cidade, parecida com uma que vocês têm aqui em Cachoeiro de Itapemirim. E Jesus estava perto da gente e disse assim: olha, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí nós começamos a falar: olha, mestre, sabe como é que é? Alguns estão dizendo que o senhor é um dos profetas aí, Elias e tal. E ele falou: ok,
mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Naquela hora, eu, com o meu comportamento, com o meu instinto, me lancei à frente e disse assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus olhou para mim, me deu um elogio. Ele me elogiou, ele falou assim: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, sobre esta palavra, sobre esta fé, sobre esta declaração a minha igreja será erguida. E eu fiquei todo feliz, fiquei todo bobo, porque afinal de contas eu era o mais proeminente dos discípulos. Certa vez até brigamos por isso. E aí, poucos minutos depois, Jesus ainda ensinando para a gente o que haveria de acontecer, e ele começou a dizer o seguinte: olha, vai acontecer o seguinte, eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou morrer. E aí eu chamei Jesus no canto e falei assim: mestre, que negócio é esse? O senhor falar que vai morrer, vai desanimar os homens tudo aqui, a gente está tão bem, a gente está montando uma revolução tão boa, e o senhor vai... E Jesus olhou para mim, e aquela palavra foi tão dura, ele disse assim: aparta-te de mim, Satanás. E eu fiquei tão chocado com aquilo, porque há minutos atrás eu havia recebido um elogio, e agora estava recebendo uma exortação do mestre de uma forma tão forte. Mas eu merecia aquilo, pela minha forma pequena de enxergar o que Deus tinha para a minha vida e para a humanidade. De uma outra vez, estávamos sentados, e Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, e começou a vir e a chegar perto de mim, e quando ele começou a chegar, ele chegou perto de mim, eu falei: não, senhor, não, o senhor não pode lavar meu pé, afinal de contas, né? Eu sou humano, o senhor é o Filho de Deus, que negócio é esse? E Jesus olhou para os meus olhos novamente com aquele olhar, e disse assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E eu falei: Senhor, já que é assim, lava o pé, lava a cabeça, lava tudo, Senhor. E aí Jesus olhou para mim de novo, com a sua paciência, e disse assim: Pedro, quem já foi lavado, só precisa lavar os pés. E eu falei: então lava, Senhor, os meus pés. E Jesus lavou os meus pés. Uma coisa que me marcou muito, exatamente por ser pescador e conhecer bem o mar, é uma vez que nós estávamos no barco, e o barco balançava, havia uma tempestade terrível, uma ventania como eu nunca tinha visto antes, e de repente nós chamamos desesperadamente o mestre. Jesus veio caminhando e disse assim: mar, acalma-te, vento, pare de soprar. E tudo calmou, ficou aquela calmaria, e nós mais uma vez entendemos que ele era o Filho de Deus. Uma vez Jesus estava vindo, e eu no barco, falei assim: quem é? A gente ficou com medo, pensou que fosse um fantasma vindo para a gente, e a gente ficou com medo dele, mas ele, quando ele se identificou, eu falei assim: eu posso ir até aí, mestre? E ele falou: venha, Pedro. E eu me lancei, ousado como sempre, e comecei a pisar na água, andando em direção a ele, mas como ser humano que eu sou, eu fraquejei, eu achei que não dava mais, e comecei a afundar, e comecei a me afogar ali, e uma mão me segurou e me puxou. Quando eu olhei, era o mestre, mais uma vez, me salvando, me tirando dali do buraco, me trazendo para a vida. Eu aprendi tanto com o mestre. Na última ceia, no último momento que nós tivemos com Jesus, um momento tão feliz, mas ao mesmo tempo tão intenso, tão triste, momento onde Jesus falou tudo que iria acontecer, e nós estávamos ali, e meu coração estava partido, e eu estava doido para saber quem é que o trairia. Eu queria matar aquele traidor. Mal sabia que eu também me tornaria um traidor. Aquela noite foi tão esquisito. Jesus virou para mim e disse assim: Pedro, como é que é? Eu falei assim: Senhor, todo mundo aqui, todos podem te negar, mas eu nunca te negarei, estou com o Senhor até o final. Jesus novamente olhou nos meus olhos e disse assim: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Eu não acreditei naquilo, não dei bola, e continuei a vida. Aquela noite foi terrível,
Quando aqueles homens vieram lá no Getsemane e prenderam o meu Jesus, a minha vontade era de matar todos eles, eu não consegui, só consegui cortar a orelha de um, que era o Malco. Mas Jesus pegou a orelha do sem vergonha lá e colou de novo. Eu não entendi. Por quê? Ainda não entendia o que Jesus queria com aquilo. Jesus foi levado como criminoso, preso e levado para a casa de Caifás. E aí a coisa mudou, porque começaram agora a perguntar quem eram os seguidores dele, e eu era o principal, e comecei a ficar com medo. Me disfarcei e fui até a casa de Caifás para assistir aquele julgamento, fora de hora, totalmente fora da lei. Mas vi de longe Jesus ali no meio. Já haviam batido nele. E aí naquele momento, alguém chegou perto de mim e falou assim: você seguia aquele homem? Eu disse: eu de jeito nenhum, nunca o vi. E daqui a pouco veio o segundo e perguntou a mesma coisa: você andava com ele, o seu sotaque, porque eu tenho um sotaque galileu muito forte. E ele disse, e eu disse: não, eu não o conheço. E a terceira pessoa chegou e começou a falar a mesma coisa: você andava com ele, que eu vi. E eu, além de negar, comecei a praguejar contra Jesus. E o galo cantou. E na hora que aquele galo cantou, eu me lembrei das palavras do mestre, porque às vezes a gente só se lembra da palavra do mestre na hora que a gente já fez aquilo que não deveria ter sido feito. Naquele momento veio uma tristeza tão grande no meu coração. Eu via Jesus e ele olhava para mim com aquele olhar penetrante. Naquele momento, a minha vontade era de sumir, desaparecer. Eu havia traído o mestre a quem eu prometi que não trairia. Eu havia feito aquilo que eu mais odiava nos outros, que eram ser covardes. Eu fui um covarde, eu traí o mestre. Naquele momento eu saí correndo dali, sem direção, e só fui ver Jesus no outro dia, já crucificado na cruz lá, e olhava para ele e me lembrava das suas palavras, mas agora parecia que estava tudo acabado, não havia mais o que fazer. Ele havia morrido na cruz pela minha vida, e eu não podia viver com aquilo, e eu fui me esconder com os outros. E um dia, no terceiro dia, as mulheres chegaram dando uma notícia que eu não acreditei muito. Elas disseram: olha, o mestre ressuscitou, ele não está lá. E eu peguei João pela mão e saímos correndo para lá. E chegamos lá, o túmulo estava vazio. A minha vontade era de pegar quem roubou o mestre, quem roubou o corpo do mestre. Mas João, que via um pouquinho mais do que eu, disse assim: olha, lembra das palavras do mestre? Ele não ficaria aqui. E eu falava: será possível? E quando Jesus apareceu no meio da casa, a casa estava fechada e ele apareceu ali. E nós nos curvamos diante dele e vimos Jesus ressurreto na nossa frente. Eu morri de vergonha. Eu não conseguia olhar nos olhos de Jesus, porque afinal de contas o que eu havia feito não era perdoável. A pedra que ele queria que estivesse ali, firme, havia traído a sua confiança. Que líder era eu? Covarde. Jesus então sumiu, e eu voltei a pescar, peguei a minha rede de volta, para retomar a minha vida. Comecei a pescar, desiludido da minha vida, achando que não tinha mais nada para ser feito. E um dia eu estou lá, no barco, e quando eu olho para a praia, eu vejo uma fogueira acesa, e um homem sentado, fazendo sinal, e eu estranho aquilo e vou para mais perto. Quando eu olho, era Jesus. Uma emoção me tomou, eu saí nadando, deixei barco para trás, deixei a rede, deixei os peixes fugirem, fui em direção a Jesus, e cheguei lá na praia,
envergonhado, acabado, nu, e me joguei ali e disse: Senhor, não tenho mais nada aqui. E quando eu olhei, Jesus me ofereceu peixe assado, pão quente, e disse assim: come, Pedro, se alimenta. E eu pude comer daquela comida que Jesus preparou para mim. E Jesus olhou nos meus olhos e disse assim: Pedro, você me ama? Eu não conseguia responder. Eu só conseguia olhar para ele e falar: Senhor, tu sabes que eu te amo. Falar: mas o quê? E Jesus perguntou de novo: Pedro, você me ama? E eu disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele perguntou: Pedro, você me ama? E eu disse: Senhor, eu te amo, Senhor. E ele disse: então, apacenta as minhas ovelhas. Eu estava arrasado, acabado, e Jesus me pegou e me restaurou. É isso que Jesus faz com a gente, é isso que Jesus fez comigo, sabe? Alguém que andou do lado dele, alguém que viu tudo que eu vi, e ainda trair o mestre do jeito que eu traí, era para ser jogado no lixo. Mas Jesus não. Jesus, ele me perdoou, Jesus me restaurou, e Jesus disse assim: você é Pedro, porque eu te constituí Pedro. Esse homem comum e normal é o líder da igreja que eu quero aqui. E eu estava lá no dia em que mais ou menos 500 pessoas viram Jesus ascendendo aos céus. E 2 homens apareceram entre nós e diziam: olha, não fiquem tristes, não precisam chorar. Esse homem que vocês viram, o próprio Filho de Deus, ascendendo aos céus, um dia voltará. E eu vi o Espírito Santo sendo derramado naquele dia, ao final da festa das 7 semanas. Eu e João pudemos fazer o primeiro milagre em nome de Jesus, após a festa do Pentecostes, curando um homem paralítico na Porta Formosa. Nós fomos questionados diante do Sinédrio, e ali diante do Sinédrio eu dizia: eu não posso parar de falar. Eu não estava mais com medo, eu não era mais um covarde, mas eu assumi quem era Jesus na minha vida. E naquele dia Jesus operou poderosamente. Muitas pessoas foram salvas, muitas pessoas foram batizadas. Eu pude ter o privilégio de ser o primeiro apóstolo aos gentios, levando a palavra a Cornélio, abrindo o caminho para o meu irmão Paulo. Eu tive a oportunidade de pregar em Antioquia, em Corinto, em Roma. Aquele homem instável, violento e sem fé foi transformado por Jesus. Esse homem sou eu. Eu me tornei Pedro, o discípulo de Jesus, e até hoje testemunho através das Escrituras Sagradas que você tem de quem é o Filho de Deus. Esse pequeno monólogo traz para a gente um retrato de um homem que era um homem comum, Pedro, como você e eu, de um homem que tinha seus momentos difíceis, como você e eu temos, de um homem que num dado momento da sua vida achou que tudo estava acabado, que para ele não tinha mais esperança, achou que o mestre não se importava mais com ele. Mas Jesus nunca abandonou Pedro.
Jesus nunca te abandona. Jesus nunca desiste de você. Jesus sabe quem você é, sabe a sua necessidade. E Jesus nessa noite quer ainda salvar vidas aqui. Como Pedro precisou assumir publicamente a sua fé, talvez tenhamos aqui pessoas que precisem assumir a sua fé também. Talvez tenhamos aqui pessoas que já entregaram a sua vida para Jesus e já até digam: olha, não, mas eu creio em Jesus, mas ainda não fizeram isso publicamente e disseram: olha, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Talvez haja pessoas aqui que caminharam com Jesus, mas por algum motivo se envergonharam, se escandalizaram e se entristeceram e se afastaram. Hoje Jesus está chamando você de volta e dizendo assim: eu tenho alimento para você, eu tenho pronto para você o alimento, e eu estou te convocando, te reconvocando, para que você apacente minhas ovelhas. Deus deu uma missão para Pedro, deu uma razão para ele viver, fez dele um pescador de homens, pescador de almas. O que Deus pode ainda fazer hoje na sua vida? O que precisa ser tomado de decisão na sua vida? Só você agora, diante de Deus, pode falar isso. Eu convido você a ficar em pé nesse momento. A todos que aqui estão, embaixo, lá na galeria também, fique em pé e louve ao Senhor com a letra desse cântico. E se você, nessa noite, quer tomar uma decisão por Jesus Cristo, se você nessa noite quer voltar e está sentindo que Deus está convocando você para uma missão específica na sua vida cristã, saia do seu lugar e venha aqui à frente em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, se você agora está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus para entregar a sua vida a Jesus, saia do seu lugar e venha aqui. Se você estava afastado de alguma igreja e hoje você está aqui e fala: eu quero voltar, venha no nome de Jesus. Venha no nome de Jesus. Deus abençoe. Vou pedir ao pastor Zildo que fique aqui à frente para receber, e também alguns outros irmãos da igreja. Irmão Ananias, por gentileza, vem aqui. Outras pessoas também da igreja podem vir e ficar aqui à frente para que possam receber essas pessoas. Ninguém pode ficar sozinho aqui. Nós estamos aqui juntos. O povo de Deus caminha unido com Cristo. Há muitas dúvidas em nossos corações, mas o Senhor a todas vem suprir agora. Se Deus está tocando no seu coração, saia do seu lugar em nome de Jesus. Louve ao Senhor. Sair do seu lugar. Se Deus está tocando na sua vida agora, se você está na galeria, pode sair também. Nós temos lá na galeria irmão Diácono Marcelo. Saia do seu lugar e vá até ele. Se você estava desanimado na sua fé, mas hoje decide continuar a sua caminhada com Cristo, venha no nome de Jesus. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre
seus olhos e louve ao Senhor. Fecha seus olhos e diga aleluias. Agora em oração, coloque a sua vida diante do Senhor. Deus tinha essa palavra e esta mensagem hoje para o seu coração, para a sua vida. Talvez tivéssemos pessoas aqui desanimadas, desiludidas, achando que Jesus não se importava, e eu digo, Jesus se importa com você. Não há nada melhor do que entregar a vida a Cristo, aos cuidados de Jesus. Glória a Deus. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus, porque nessa noite nós estamos aqui na Tua presença. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que foi anunciada através do testemunho dos Teus servos nesse batistério, nessa noite. Vidas, ó Pai, que publicaram a sua fé, dizendo: Jesus é a razão da nossa fé, da minha vida. Ó meu Pai, obrigado em especial por cada pessoa que veio aqui à frente. O Senhor sabe, ó Deus, a decisão. O Senhor sabe o motivo das lágrimas. O Senhor sabe o motivo da alegria. O Senhor sabe o porquê de terem saído dos seus lugares e vindo aqui à frente. E que o Senhor mesmo, meu Pai, que o Teu Santo Espírito esteja agora preenchendo os seus corações, tirando toda a dúvida, toda a tristeza, todo o rancor, tudo aquilo que não Te agrada, meu Pai, limpando essas vidas e colocando agora cada uma delas diante do Senhor, para serem adoradores, ó Pai, com uma missão em Suas mãos. Assim como o Senhor fez com a vida de Pedro, meu Pai, restaurando aquele homem, restaura vidas nessa noite, Pai. Ó meu Deus, abençoa ainda aqueles que ficaram em seus lugares, que estão relutando, meu Pai, com a sua decisão. Que nessa noite, meu Pai, antes de dormirem, possam ainda confessar que Jesus é o seu Salvador. E que possa haver salvação nesta casa, nesta cidade hoje, Pai. Obrigado, meu Deus, porque toda honra, todo louvor e toda glória pertencem ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.